Opa, tudo bem? Tiago aqui. Nesse conteúdo a gente vai estar estudando a Android State API, que foi desenvolvida pela Evernote. Na verdade, ela foi melhorada, né, de uma API famosa, que já já a gente vai estar falando sobre ela. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever, ok? E também de compartilhar o conteúdo. Então vamos lá. Vindo aqui, ó, documentação do Android State. Já começa aqui com um ponto negativo, a documentação não é boa, né? Ela não existe muito boa, boa ou ruim, ou é boa ou é ruim. Ela fica devendo muito em como utilizar alguns exemplos, certo? Como é que eu vou utilizar, por exemplo, a parte aqui de Mapping Provider, que ele trabalha com Bundler. Você, para entender melhor a documentação do Android State, você vai ter que entrar na documentação da API que o Android State veio melhorar, que é o IcePeak, né? O IcePeak foi criado aí para, enfim, trabalhar com o Save Instance State de uma maneira mais simples. O que essas APIs fazem? Elas permitem a retenção de objetos de atividades, fragmentos e visualizações personalizadas de maneira simples, né? Trabalhando com anotação, enfim. E aí, obviamente, nós temos as limitações do Save Instance State. Ele consegue ficar mais tempo em memória, mas ele não consegue reter muitos dados. É importante você ter isso em mente. E as duas documentações acabam não falando isso, né? E aí você lembra lá do View Model, que essa era uma das principais vantagens do View Model em relação ao Service State, que é a quantidade de dados que ele consegue reter em memória, certo? Mas é aquilo, o View Model não é melhor para todas as situações. Você tem que ver o seu domínio do problema, o que você precisa, e vai ter opções como o View Model, vai ter o Android State, vai ter até mesmo base de dados, se você preferir, no caso o SQLite, o Realm, o Share Preference, enfim. Voltando aqui, o IcePeak é bem simples, só que ele tinha algumas limitações. Ele não trabalhava com Kotlin, ele tinha uma API só para trabalhar com Kotlin, uma versão para trabalhar com Kotlin. Ele forçava o usuário a trabalhar com, no caso do desenvolvedor, com entidades públicas sempre. No caso do Android State, isso já foi resolvido, tanto o trabalho com Kotlin e Java, como também a possibilidade de trabalhar com entidades privadas, certo? E entre outras restrições, o pessoal do Evernote até colocou aqui, né, quais foram as melhorias. Mas é isso que ele faz, trabalhar com a base do IcePeak melhorada, né? Então, acho que quando a gente for para a codificação vai ficar mais simples de entender. Mas então vamos voltar aqui no artigo e eu quero mostrar uma coisa. Essa tabela aqui, né, que eu tinha mostrado lá no conteúdo do ViewModel, algumas particularidades em relação ao ViewModel e o Android State IcePeak, que na verdade é o Save Instance State aqui. A durabilidade em memória é maior do que a do ViewModel. Quantidade de bytes em memória, o do ViewModel é maior, certo? Essa parte aqui é crítica e a documentação deles não fala. Você não vai, por exemplo, aqui a gente vai ter esse aplicativo da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e eu não carrego mais dados. É um tipo de aplicativo que tem dados pouco dinâmico, né? Você tem a mudança de dados aí a cada 3, 2 dias, certo? Então, seguramente aqui eu poderia trabalhar assim para reter os dados o Android State, mas se eu tivesse carregando ainda mais dados aqui toda hora e eu quisesse reter os dados já carregados, eu trabalharia com o ViewModel pela quantidade de dados que pode ser contido aqui, ok? E aí eu diminuiria o risco de um out of memory exception, certo? E aí o auxílio de interface, sim, esses camaradas precisam, né? O Android State, eu vou falar só do Android State. O Android State ele trabalha com dados que podem ficar dentro de um objeto do tipo bundle. Então são string, todos os tipos primitivos, ou então tipos que implementam a interface parserable ou serializable. O ViewModel já não precisa disso, certo? Então, voltando aqui, nosso projeto, eu vou abrir aqui o log, ele está bem simples, né? Aqui é um database, que é uma classe que simula, né, uma base de dados, mas a gente está trabalhando aí com Companion Object, os dados são estáticos. Temos aqui classes de domínio, country, bem simples ainda, a gente não está implementando nenhuma interface, game também, bem simples. Tem aqui 2 métodos específicos do domínio de problema. Aqui eu já estou trabalhando com um arquivo, não é uma classe extension functions, eu coloquei o nome para estender o tipo date, que é do Java útil, né, para a gente deixar o código mais simples de ler. Por exemplo, eu precisei aqui de fazer uma formatação da data que estava em date. Eu quis utilizar o date, né, para você ver que é possível sim utilizar um tipo que já vem da API nativa, e o Date, felizmente, implementa o Serializable. Eu vou falar de algumas outras limitações do Android State posteriormente, mas o Date não vai fazer parte dessa limitação. Mas o Date é antigo e tem uma interface muito, né, enfim, digamos, não é maleável. Você tem que ter esse tipo de método que eu criei aqui no Extension Functions, facilita a leitura desse método principal de gerar
o datetime com uma formatação para humanos. Então, aqui já é um modelo de programação em Kotlin, tá? Esse tipo de coisa você não consegue fazer no Java, não de maneira trivial, esse estender, né, uma classe. E aí temos a classe Game, já mostrei também, Games Adapter e Main Activity, né? Ficou bem simples, o Games Adapter a gente não vai nem mexer, né? Eu já estou trabalhando com o Cycle View aqui, já tem bastante tempo, então não tem nada demais, a maioria aqui é boilerplate code, é código que tem que estar aqui e não tem nada a ver com o domínio do problema. A não ser essa parte aqui que eu troco a cor de background, que é exatamente esse estilo aqui, ó, claro, escuro, que é bem simples. Eu preferi fazer aquele algoritmo ali do que ter que criar dois layouts só para manter a cor diferente, certo? E aí, a Main Activity, que também é bem simples e nada está sendo implementado. Temos uma lista de games. Essa parte aqui é uma parte que simularia a busca de dados remotos, né? Como a gente está trabalhando com dados locais estáticos. E aí sim, o preenchimento do Recycle View, certo? Aqui ele está esperando um dado não nulo e aqui pode ser nulo. E aí, para evitar aquele código um pouco maior, com lógica, eu coloquei essas duas exclamações que se for nulo, ele já dá logo uma exceção e dessa forma que ele aceita, né, essa entrada de argumento quando a gente gera exceção se ela for nula, mesmo ele não aceitando um possível nulo aqui, ok? Eu vou fazer isso outras vezes. Enfim, agora eu só comentei o estilo do código, como ele está, certo? E aí eu vou vir aqui nos logs, deixa eu limpar, vou vir aqui, você vai ver que toda hora ele vai entrar aqui, ó. Ele não está retendo a lista. Novamente, tem várias maneiras de fazer isso. Com o Android State, no nosso domínio do problema atual, é a maneira mais simples. Então, nós temos que acabar com isso. A gente quer reter depois de carregada a lista. Então, vamos a essa melhoria. A primeira coisa que devemos fazer é colocar referência no Gradle, ok? Eu tenho que, são todas essas referências, mas aqui é só para Java. Você vê que aqui é o mesmo conteúdo dessa parte aqui, mas aqui está utilizando a Annotation Processo, é só para projetos somente em Java, ok? Aqui é para projeto em Kotlin com ou sem Java, e aqui a referência realmente é referência à API do Android State, correto? Então, feito isso, sincroniza o projeto, e aí temos várias formas de reter os objetos das entidades possíveis. Entidades possíveis, atividade, fragmento e visualização personalizada. Eu quero só dar um pulinho aqui em visualização personalizada, porque não é uma coisa que a gente vai estar abordando aqui e é uma parte já avançada da API, trabalhando com reflexão, envelopando, utilizando com visualização. Aqui é uma maneira que ele está fazendo, né? Ele está estendendo aí o objeto view, né? Perdão, a classe view, e criou um test view, mas é teste mesmo com S, ok? Aí você vê, ele utiliza aqui o state saver, que é o que a gente vai estar utilizando, state saver novamente, mas com restore instance, aqui com save instance state, e aqui a anotação para reter, né, o dado desse objeto. Lembrando que no Kotlin a gente trabalha só com objeto, mas se fosse o Java aqui poderia sim ser um primitivo. Então vamos voltar aqui e eu quero reter os dados de games. Primeira coisa que eu vou fazer, trabalhar com o nosso state saver, né? Eu vou colocar exatamente onde a documentação pede. Não tem nada explícito lá, tem que colocar aqui e acabou, né? Mas ele nos exemplos ele coloca aqui. Então eu não vi problema em seguir por aqui. Se você quiser testar em outro lugar, você teste. Vou colocar aqui restore instance state. A gente coloca o target. Essa versão que eu estou fazendo é quando nós não queremos generalizar. O que seria generalizar? Que é a outra versão que eu vou mostrar daqui a pouco. É quando você quer reter os objetos de todas as atividades e os fragmentos do projeto, sem ter que fazer isso para cada atividade e fragmento, ok? Vou colocar aqui o target, que é essa atividade, e aí sim eu vou colocar o nosso bundle, que é o save instance state aqui, ok? Vou ter que vir aqui, on save instance state, vou colocar essa versão aqui, state saver novamente, opa, e aí save instance state, ok? Coloco o target novamente, que é essa atividade, e o nosso out state. Eu poderia muito bem, ele vai chiar, porque ele não está esperando aqui um possível nulo, por causa, né, que é o que está na assinatura, a assinatura do save state, on save instance state, que é a assinatura que a própria API me deu, né, quando eu escolhi. Eu poderia tirar, eu não vou, eu vou usar a mesma estratégia da exceção, ok? Se for nulo, ele vai gerar uma exceção, a gente pode assumir que não vai ser nulo. Pode ser que tenha alguma intempérie no sistema e ele venha a ser nulo, mas isso é ponto fora da curva. Já falei isso várias vezes aqui.
vão acontecer problemas no seu aplicativo, você não vai conseguir cobrir todos, porque às vezes o problema está relacionado com o estado do device, né? Aí ele acaba alguns dados não entrando, enfim. Mas esse já é um problema, pode se tentar resolver de alguma forma, colocando aqui um tratamento de exceção, mas é o tipo de coisa que você tratando aqui em outro lugar, isso vai acabar acontecendo, ok? Então temos aqui o state saver definido, aqui também, e aí quais são os tipos, já falei, quais são os tipos de dados, vou falar de novo, hein, que pode ficar dentro do, né, sendo utilizado junto com o Android State API. Dados que podem ficar dentro de um bundle. String, todos os primitivos, parcelable e serializable. O ArrayList, cara, ele implementa ó, o serializable. Você vai ver quando você for trabalhar com list, que o list não implementa nem o serializable nem o parcelable. Né? A gente sabe que o serializable é lento, mas ele já está aqui implementado, então vamos utilizar isso. Quando você tem a implementação do serializable, você só faz o seguinte, ó, state, né, da versão do Evernote. E aí ele deveria trabalhar. Por que deveria? A gente ainda tem que colocar os objetos contidos no ArrayList podendo, né, serem serializados e deserializados. Aqui nós temos as entidades aqui, o game tem dois tipos que não são já aceitos, né? Tendem a não ser aceitos, que são country e date, mas na verdade o date é aceito porque ele implementa o serializable, tá? Então tá de boa pra gente. O country não implementa nada, né? E aí eu venho aqui em game, string, tá ok, date ok. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu já fiz um conteúdo sobre isso aqui, né, de colocar o plugin do parcelable e então trabalhar o parcelable em uma classe. Aí no artigo tem um link desse trecho de código, né, desse vídeo, enfim, do artigo que eu fiz isso. É bem simples. Eu vou vir aqui, eu já tenho o plugin instalado no meu Android Studio, clico o botão direito, Generate, eu vou ter aqui o Parcelable Copy. Ele já vai colocar o código para mim. Esse era o empecilho de utilizar o Parcelable antes do Serializable, porque o Serializable era muito simples, era só colocar a referência à interface. O Parcelable a gente tinha que vir, eu tenho até um conteúdo antigo que tinha que vir construindo o código todinho, enfim, não precisa mais. Temos plugin para isso, então não tem desculpa para utilizar o Serializable quando você tem a opção do Parcelable ser utilizada. Voltando aqui, agora temos que implementar o Parcelable, ok? Na nossa classe Game. Então, vim aqui com o botão direito novamente, Generate, Parcelable, e ele faz a implementação certinho para nós. Dessa forma, nós conseguimos já reter o objeto. Então, vamos a esse primeiro teste. Vamos à execução. Aqui a primeira lista, games ainda vazia, que tem que surgir. Se eu rotacionar, não surge mais, porque a lista foi retida em memória, né, utilizando aí o Android State API. Aí você está perguntando, mas e esse caso que ele não é, enfim, essa linha não é invocada novamente? Não. Depois que tem a reconstrução de atividade, fragmento ou visualização, somente as invocações que vão ocorrer, né, que vão ter efeito naquele objeto que foi retido, no nosso caso é o ArrayList, se, né, essas invocações estiverem dentro dos métodos do ciclo de vida, tanto da atividade, quanto do fragmento, ou quanto da visualização personalizada. No caso, nos métodos do ciclo de vida, a partir da recuperação. No nosso caso aqui é o primeiro método, né, a partir dessa linha você já começa a ter efeito, ok? Que é aqui no onCreate. Se eu fizer isso daqui, ó, que eu já estou no método do ciclo de vida da atividade e posterior, né, no caso, a restituição aqui do objeto games, né, do ArrayList, aqui já vai ter efeito, certo? Então, é assim que funciona para o fragmento e visualização também. Agora, se eu tivesse aqui com lista, como eu falei anteriormente, vou colocar uma list, ele não vai nem passar. Vou tentar aqui, ele vai falar, ó, com list não vai, eu vou ter que dar um rebuild. E aí ele já dá problema, né? Uma das vantagens do Android State é que ele vem com umas configurações do lint, né? E ele já vai ajudar a gente a utilizar a API mostrando o erro que está acontecendo. Vou vir aqui para funcionar com list. Eu coloco aqui, ó, eu tenho vários bundler, né, que permitem isso. O que é um bundle? Já vou falar sobre. É uma classe que a gente cria que é uma espécie de invólucro, né, ou uma classe envelopadora das classes, né, dos tipos que a gente vai ter que utilizar, que vai ter que reter, né, em memória, que não podem, né, não implementam o serializable ou o parcelable, e também a gente não consegue fazer isso. Isso é comum com entidades de APIs de terceiros ou nativas que a gente tem que reter em memória, ok? E a gente não consegue fazer essa implementação, não diretamente, certo?
Então, no caso do list, temos list string, int de parcelebo e char-sequence. Eu vou colocar aqui, no caso, o parcelebo, e aí você tem que colocar a referência à classe, que no Kotlin é dessa forma, ok? E aí podemos executar novamente, que vai funcionar sem problemas. Tá lá, lista vazia, vou rotacionar e vai continuar retida. E aí vamos para a implementação generalizada sem utilizar o state saver. Não aqui, no caso, utilizar aqui numa atividade ou fragmento, enfim. A versão genérica também é simples. Vou começar aqui já comentando, né, esses trechos que não vão ser utilizados, certo? Vou vir aqui e vou criar uma nova classe, uma classe que vai estender application em Kotlin File Class. Vou colocar aqui o nome dela como app e aqui colocar classe. Aqui já vou colocar application, certo? E aí vou sobrescrever o onCreate, ok? E aqui eu já coloco state saver, set enable for all activities e fragments, coloco o target e aí sim o true para ativar, né, com que os objetos já possam ser retidos. Obviamente que objetos que tenham a anotação state ou state seguido de uma classe bundler, ok? Vou ter que vir aqui no Android Manifest e colocar lá name app. Apareceu app porque é a única extensão de application que nós temos no projeto. Então, aqui já está ok. E aí eu quero fazer uma coisa, né? Eu vou deixar dessa forma aqui. E game, ele implementa o parcelebo. Eu quero criar uma classe, né, envelopadora para, né, mostrar para você como é que funciona quando não é implementado, né, o parcelebo nem o serializebo. Como se a gente tivesse, no caso, uma classe, tivéssemos de reter um objeto de uma classe que não implementa essas interfaces e fosse de uma API terceira. Ok? A gente não tem controle, né, de edição. Vou tirar aqui o parcelebo, vou tirar aqui também. E aqui em domain eu vou criar essa classe, eu vim aqui, new, Kotlin File Class, vou colocar game bundler, ok? Colocar class. E aí eu já vou implementar a interface necessária, né, solicitada pelo Evernote, que é bundler-t. E aqui eu vou colocar como nosso genérico, não vai ser genérico, vai ser o tipo game. Vamos ter que implementar alguns métodos obrigatórios, que é o put e o get, ok? Deixa eu colocar aqui o código que é bem simples. É a gente pegar os dados do nosso game e colocar dentro do bundle, né, dados de tipos aceitos. Vou colocar bundle, put string, que o primeiro é group. Como key eu vou colocar a chave, traço, um número, certo? E aí sim, value, que é do tipo game, group. O próximo é country A, depois é country B. O country A é parcelebo, né, os dois counts são parcelebos, vou colocar aqui 2 e 3, certo? Então, vou colocar aqui put parcelebo. Aqui também. Depois nós temos um date, que é um serializable, date time, certo? Então, coloco aqui serializable. Aqui eu vou colocar 4. E aí o último é uma string, que é stadium, certo? 5. Vou colocar aqui string. Ok, aqui é bem simples também, eu só vou fazer uma modificação, vou colocar um equals, que eu já vou retornar um objeto game. Ok, deixa eu voltar aqui mais uma orientação. E aí eu vou fazer o seguinte, pegar esse bando e colocar aqui. Vou ir acertando, tirar todos os values e colocar vírgula. A gente vai ter que pegar cada um dos tipos para iniciar um novo objeto. Colocar a vírgula aqui. E aí ajustar, porque agora é string, aqui é get. Aqui é tudo get agora. Corrigir a indentação. Vamos ter que trabalhar com o cast, pelo menos no caso do serializable, mas por segurança, eu vou colocar no caso do parcelebo também, as country, ok? Aqui é as date. Vamos precisar de realizar alguma invocação dessa? Não. Só vim aqui agora ajustar o código. Vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse código aqui, né, com o game não implementando o parcelebo nem o serializable, mas com o game bundler, né, o game bundler ele vai ser ignorado aqui. Na verdade vai ser ignorado por essa implementação aqui, ó. E funciona, tá? Funciona. Agora, se eu for lá e tirar o parcelebo ou o serializable de alguma dessas entidades que precisam ter, ele não funciona mais. No caso do ArrayList, que a gente não está trabalhando com uma classe bundler, né, uma classe envelopadora, ele nem funciona, ele já dá erro aqui antes de compilar, ok? Então,
Aqui mesmo funcionando, eu vou assumir que, enfim, é uma coisa que não deveria acontecer, porque com a Relist e outras coleções que implementam o parceiro serializable, ele não funciona. Eu vou comentar, porque eu acho que isso é um processamento errado da API. E quando você chega nesse ponto, vou falar um pouco mais sobre isso, de você ter uma entidade bundler para ser utilizado dentro de outro bundler, você pode até conseguir fazer isso. Mas pelo que eu estudei na API, isso não é trivial. Então imagine que você tem um game bundler, porque o game não pode implementar nenhum parceiro no serializable, e o country também não pode implementar nenhum parceiro no serializable, você vai ter que criar um outro bundler. Você vai ter que arrumar alguma lógica de negócio, alguma maneira de colocar um dentro do outro aí, né? Porque pelo que eu vi, você não consegue fazer isso. E a solução seria criar uma classe para conter todos os dados possíveis de entrar em um bundle, dados de game e de country, certo? E aí sim essa classe implementar o parceiro serializable. Mas aí você já perde na simplicidade, que é o que você ganha ante o uso do ViewModel. Minha recomendação, precisou de colocar um bundler dentro de outro bundler, criar ao menos duas classes envelopadoras, que uma fica contida na outra, utiliza o ViewModel. É uma melhor opção. Tende a ser uma melhor opção porque fica mais simples e você não precisa dessa criação dessa utilização de várias interfaces. Aí eu vou vir aqui, vou comentar essa parte também, essa também, e vou colocar aqui, ó, var game, certo? Não vou colocar o tipo, vou colocar já recebendo game. Eu vou vir aqui no nosso database, vou pegar esse primeiro aqui, ó. Volta na MakeTilt, coloca game. Tudo ok, já estão recebendo, vou fazer o seguinte teste. Vou colocar aqui log. Vou copiar essa log. E vou colocar aqui o país. Vou pegar game. E depois eu vou atualizar. Ok? Vou colocar aqui Canadá. Então, é Rússia. Depois, quando tiver reconstrução, aqui tem que imprimir primeiro Rússia. Depois teria que imprimir Canadá. Deixa eu colocar o state aqui. Mas como a gente está com uma classe bundler, tem que ser game bundler class para funcionar. E aí podemos partir para o teste. Vamos executar. E tá lá, ó. Rússia, se eu rotacionar, tem que vir Canadá e ficar Canadá, né? Porque o Rússia estava aqui na inicialização, depois o objeto foi retido e já retido com o valor Canadá. Eu poderia muito bem rodar sem precisar de comentar, né, esses trechos aqui que contém o games list, certo? Mas é aquilo, eu estou tratando esse funcionamento, né, do game dentro de uma lista quando utilizando uma classe envelopadora como bug, porque quando você utiliza outras classes, outras coleções, não funciona, certo? E aí, antes de finalizar, eu vou vir aqui, lembrando que eu estou utilizando a nossa application dessa vez, certo? Deixa eu vir aqui, tá? Application sendo utilizada, não precisando do state saver, enfim. Vou voltar aqui, e se você tiver com o ProGuard, você vai precisar do código correto, ele tem lá o código para você colocar no seu ProGuard Rules Pro, ok? Então eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever para receber o conteúdo em primeira mão e também de compartilhar o vídeo e comentar, né, qualquer outra API que você conheça, que seja até mais simples do que o Android State, né? Lembre de estudar ambos as APIs possíveis, né? Não somente, na verdade, não somente o ViewModel e o Android State, mas também APIs como o SQLite, o SharePreference, que vai poder te ajudar a reter os objetos na sua atividade ou fragmento, ou, né, visualização personalizada caso você necessite. E, pelo que eu vejo, a maioria dos domínios de programa precisam reter objetos. Aqui a gente trabalhou com lista, mas tem dados aí mais simples que podem ser retidos seguramente com o Android State. Então é isso aí, valeu, obrigado e até o próximo vídeo.